Vamos aplaudir a Jesus. Bem forte, bem bonito. Aleluia. Graças a Deus. Podem se assentar. Tivemos hoje pela manhã uma reunião linda. Deus nos abençoou tremendamente. E hoje nós temos a oportunidade, como vimos aqui o Tiago falar, de abrir a porta do nosso coração, da nossa vida, para a palavra de Deus, para o propósito que Ele tem com cada um de nós. Amém? Eu tenho uma palavra para uma reflexão. Olha só, a jornada. E esse tema tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo como nação, como o mundo está vivendo. Eu pude viver momentos diferentes em toda a minha vida. Quando eu era criança, jovem, ainda imperava a União Soviética, a Guerra Fria. Muitos dos jovens aqui não sabem o que foi a Guerra Fria. As duas superpotências, Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, a corrida armamentística, ou a corrida espacial, para ver quem chegava primeiro à Lua, e de um lado a democracia, do outro lado o comunismo, o socialismo, e a União Soviética foi um tempo tempo de socialismo que marcou muito a minha vida, marcou muito a minha fé, lendo as notícias, biografia de pastores, de padres, de freiras, que eram presos e levados para a Sibéria, para trabalhar a 50 graus abaixo de zero, com uma refeição por dia somente. Trabalhavam 13 horas no pesado, as mulheres fazendo serviço de homem, a 50 graus abaixo de zero, e comiam uma refeição por dia. E esse tempo foi um tempo muito difícil. Então a União Soviética era um bloco de países que compunham a União Soviética, né? Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, Ucrânia e a Alemanha Oriental, né? Que depois derrubaram o Muro de Berlim. Esses países pequenos que aderiram, ou tiveram que aderir, abriram as portas para esse sistema, e foi um tempo de grande sofrimento para aquele povo. Um tempo também de grande pobreza, porque depois a Rússia chegou a passar fome, foi quando o sistema ruiu, né? Porque as pessoas também, o índice de suicídio foi muito alto, porque nesse sistema, o sistema comunista, as pessoas perdem a capacidade de sonhar, porque elas não são donas de muita coisa, né? Elas ganham tudo do governo, e o governo monitora tudo, como acontece em Cuba. Eu não sei quantos de vocês sabem, eu estou dando aqui uma introdução para aquilo por causa do nosso tema. Eu não sei quantos de vocês sabem que em Cuba o governo paga os estudos para os jovens. Então você forma médico, você não pode ter o teu sonho como médico de construir tua carreira. Você trabalha para o governo e todo mês você recebe o teu salário. Por exemplo, o cabeleireiro, ele não pode ter o salão dele de cabeleireiro, a mulher. Não, você vai lá, se você não pode, você corta o cabelo, não precisa você pagar, porque o governo paga o cabeleireiro e paga para você cortar o cabelo. As pessoas vivem debaixo de um domínio, o domínio do Estado. Como nós ouvimos, eu vi essa semana, recebi um vídeo do Ciro Gomes, ele dizendo que precisa urgentemente dominar o povo. O Estado tem que dominar o povo. E a pessoa perguntou, mas de que maneira? Ele disse, tem 1000 maneiras de dominar o povo, mas está na hora de dar um basta, e nós temos que dominar o povo. Então, quando você está de máscara aí,
já é um passo para o domínio, de ser dominado. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos, eu sei, que a palavra de Deus está se cumprindo, a Bíblia está se cumprindo. Então há um movimento não só no Brasil para implantar um sistema comunista, porque não é isso, mas é implantar uma nova ordem mundial, que haverá um governo só, um governo, uma moeda única, uma polícia única, um sistema financeiro único. Essa é a nova ordem mundial. Então as coisas estão se afunilando para que as pessoas aceitem rapidamente isto, facilmente isto, e aí então aí realmente se cumpriu aquilo que a palavra diz que ia se cumprir para os últimos dias. Nós estamos vivendo esse tempo e a humanidade está numa jornada, numa caminhada. É como você, aí você pergunta, pastor, está certo isso? Claro que nunca foi certo. O sistema socialista nunca foi certo. Porque se fosse certo, Jesus ia dizer que só há um caminho. Mas Jesus diz que tem dois caminhos e você escolhe o caminho que você quer. É o que nós ouvimos aqui. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Agora abrir a porta é você que decide. Porque Deus não criou você como um robô. Deus não quer dominar você. Ele não quer dominar a tua vida. Às vezes as pessoas dizem assim, tudo está no controle de Deus. Não está no controle de Deus. Porque Deus não vai controlar você. É você que escolhe andar com Deus ou não andar com Deus. As tuas escolhas, Deus nunca vai interferir. Deus tem sim a última palavra na minha vida e na tua, Ele tem a última palavra na humanidade, Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o único Deus, e Ele pode todas as coisas, e Ele está sobre todas as coisas, mas Ele não quer robô. Ele quer pessoas que o amem com o coração e decidam seguir a Ele. Por isso Jesus disse, lutem por entrar pelo caminho estreito, aquilo que eu falei domingo passado, sexta-feira. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram nesse caminho. Então esse tema, a jornada, fala em primeiro lugar de um momento que Israel estava vivendo, 70 anos de cativeiro, 70 anos escravos em uma outra nação. Deus vai dar um fim ao cativeiro e vai libertá-los, e eles irão voltar para casa, eles irão voltar para a sua terra. É um momento que eles precisam decidir voltar, é um momento que eles precisam de Deus para serem bem-sucedidos na jornada, na caminhada. Olha o que está escrito em Isaías 55, versículo 6 ao 9. Olha aí. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos
os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus irmãos, se você tivesse somente 1 hora, imagine isto, 1 hora, só 1 hora, para poder falar com Deus. Eu não estou falando do tempo 1 hora, mas eu estou dizendo, se você tiver somente 1 hora restante em sua vida, para falar com Deus, o que você faria? Se você soubesse que não há mais que 1 hora de vida para você, você não sabe do dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer com você. Hoje você está feliz, você está rindo, e de repente a semana que vem você pode ter uma surpresa, uma coisa, uma tragédia, viver por um momento, passar por um momento difícil. Então, se você soubesse que você só tem 1 hora disponível na tua vida e que vai ser o fim, o que você faria? Você iria desperdiçar essa hora? Você desperdiçaria esse momento, de repente falando o que não se deve falar, reclamando quando não deveria reclamar, murmurando quando não deveria murmurar? O que você faria? Ainda bem que você tem muito mais do que 1 hora. Vocês têm uma vida toda, pelo menos é assim que a gente pensa. E a gente tendo uma vida toda, quando devia buscar Deus, não busca. Mas nós aprendemos algo aqui, que esse negócio não é um fenômeno novo. Deus falou através do profeta Isaías ao povo de Judá. Eles estavam escravizados no cativeiro da Babilônia. Então chegou a hora deles voltar para casa. Você imagine, eles estavam excitantes. Eu poderia ilustrar os nossos irmãos bolivianos que estão aqui no Brasil. Hoje o presidente Bolsonaro visitou perto de Brasília um lugar, um bairro, onde tem 1.200 bolivianos. E a gente viu o testemunho das pessoas, como está difícil lá, que eles passavam fome, que era muito difícil. E o presidente disse, não, vou falar com o ministro tal, a secretaria tal, para legalizar vocês, aqui vocês estão em casa. Mas se o povo da Bolívia estivesse aqui, por 70 anos como escravos, e Deus abrisse a porta, então, agora vocês vão voltar para a Bolívia, porque a Bolívia é um país, a Venezuela, desculpe, não a Bolívia, a Venezuela, porque a Venezuela é um país que está próspero e vocês vão ser felizes na terra de vocês. E de repente, os venezuelanos dizem, não, nós somos aqui escravos, será que vamos ter sucesso? Será que vamos chegar lá? Será que Deus vai ser conosco? E a pessoa começasse a sentir dúvida, medo, indecisão, ficar excitante, será que vou, será que não vou? Era um momento muito difícil. E aí vem a palavra de Deus: busquem ao Senhor enquanto vocês podem achar, clamem por Ele enquanto está perto. Então Deus faz um apelo àquele povo, e Deus diz: deixe o ímpio seu mau caminho, o homem maligno se converta ao Senhor, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Esta é a promessa que Deus dá àquele povo, dizendo para eles: é hora de buscar a Deus para a jornada, é o momento de vocês seguirem uma caminhada. E quando eu refletia nesse texto, eu fiz uma comparação
algum outro tempo que nós estamos vivendo aqui. Porque eu vivi muitas coisas. Eu vivi o tempo daquilo que as pessoas dizem a ditadura militar. Eu nunca vi ditadura militar. Me desculpe quem aprendeu na universidade que houve ditadura. Houve coisa dura sim, com o pessoal que quis desestabilizar o Brasil. Mas foi um tempo de paz, foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de grande prosperidade, foi um tempo que não havia direita e esquerda, não havia politicagem, não havia corrupção. Os prefeitos da fronteira era o governo que nomeava e os governadores. Havia eleição para todas as cidades, vereadores, e todo mundo vivia bem. Eu vivi esse tempo, e as pessoas que são mais velhas que estão aqui, que viveram, vão concordar comigo, né? Então eu vivi muitas coisas, mas agora eu nunca vi um caso como esse que está acontecendo no Brasil. Eu sinceramente, eu estou impressionado com a luta, com a batalha no mundo político, com o que está acontecendo nas cidades, como as pessoas mudaram, a mentalidade de tudo mudou. No mundo, existe uma batalha no campo da mídia, existe uma batalha no campo tecnológico para dominar as pessoas. Tem um filme no Netflix, como é que é a guerra? O dilema das redes sociais. Eu motivo você a assistir esse filme. Assista esse filme, O Dilema das Redes Sociais. Na verdade, é um documentário. São pessoas que trabalharam na Google, no Facebook, no Instagram, Pinterest, todas essas redes. Pessoas que assista para você ver qual é a mentalidade que há por trás das redes sociais. Por que os jovens, meninos, pequenos, eles não têm uma mentalidade, uma alegria, uma visão? Eu falei o dia que eu peguei o Zion pequenininho, né? Falei com o Kainan e disse, vamos levar o Zion lá para a chácara? Quero mostrar para o Zion como é que eu era a minha vida, quando eu era menino. Peguei o barco, coloquei no lago, fomos pescar, fomos andar a cavalo, fomos em vários lugares, e o Zion nunca tinha visto galinha ao vivo, nunca tinha visto galinha, não tinha visto vaca, e ele marcou tanto ele, que ele todo dia ele vinha, vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje é realmente um domínio. Nós estamos numa grande jornada, e uma jornada assustadora pela frente. A jornada chamada vida. Vocês viram essa semana? Israel atacou Damasco. A Rússia estava com os sírios e os iranianos prontos. Claro que a Terceira Guerra Mundial vai começar por lá, mas não vai ser agora não. Então nós estamos percebendo que o negócio afunilou de verdade, e a jornada vai ser muito difícil. Eu não sou um homem que desmotiva ninguém, porque você pode, nessa jornada da tua vida, você pode ter muitas alegrias, ter muitas conquistas, mas você também pode ter tristezas, você pode enfrentar dificuldades. Existem possibilidades N's de você viver em paz, mas se você perder a paz, existe possibilidade de tristeza, de dor, de frustração, de problemas. Existem muitas coisas que poderão surgir pela frente, e você deve considerar isto que pode acontecer na tua vida. É o que Deus falou com Judá, quando chegou a hora deles serem libertos. Deus disse, vocês terão uma jornada pela frente, então busquem ao Senhor, enquanto vocês podem achar. Invoquem Ele, enquanto Ele está perto.
Eu estou falando isso não é para deprimir você, não é para desencorajar você, mas eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo um tempo que devemos buscar a Deus. Porque quando você está numa caminhada e você não sabe muito bem o caminho e está desprotegido, você pode fracassar, você pode sucumbir. Se não me engano, no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 32, se não me falha a memória, Esdras 8, 32, deixa eu ver o que está escrito aí. Quando Esdras disse: nós paramos junto ao rio Ahava, para nos humilhar, não, procura lá, Esdras, eu não sei se é 6:32, para orar e jejumar, e nos humilhar e pedir direito, caminho direito para os nossos pés, porque tivemos vergonha de pedir para o rei. Olha o que Esdras fala, olha o testemunho que esse homem dá a respeito da jornada que eles... olha aqui, leia comigo, ó. Ali, 8:21, eu lembrei do 8, mas não lembrei do versículo. Ali junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso jejumamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ele nos atendeu. Esdras é uma inspiração para mim. Quando você não sabe do dia de amanhã, e você tem um objetivo na tua vida, com Deus você chega lá. Na jornada da tua vida, seja ela no casamento, seja ela na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, com Deus você alcança o teu objetivo. Esdras é uma inspiração, porque ele disse: nós queríamos proteção na nossa caminhada na estrada, para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Nós jejumamos, nos humilhamos e pedimos para o nosso Deus nos proteger, e Ele atendeu a nossa oração. Por quê é tão importante buscar a Deus? Por que devemos buscar a direção de Deus? Por que devemos fazer isto? Eu não estou falando em orar a Deus e pedir bens. Eu não estou falando em você clamar a Deus pedindo coisas para Deus. Eu estou falando de aliança com Deus. Eu estou falando de pacto com Deus. Eu estou falando de servir a Deus, de andar com Deus, que Ele te guarde, para que Ele te proteja. Por que é importante? Porque nesta palavra há um tempo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, enquanto você pode encontrar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Então, quer dizer, há um tempo. Você não sabe se de repente não haverá mais tempo. Era uma coisa perigosa para Judá pensar que Deus estava à disposição deles o tempo todo. Deus não estava. Isaías advertiu eles. Eles precisariam aproveitar a oportunidade. Isso enfatiza uma urgência do tempo de decisão. Era necessário.
Deus estava pronto para abençoá-los. Eu sinceramente, muitas vezes eu não entendo. Eu falei aqui a semana passada daquele homem, isso eu nunca vou esquecer. Eu tive muitas coisas na minha vida como pastor que marcaram a minha vida, muitas experiências. Eu lembro um dia que faltava 15 minutos para começar o culto, e eu saí da minha casa, já estava escuro, era inverno, e eu tinha que, a igreja era num bairro, no começo de um bairro, e o trânsito estava muito pesado, e eu dei a volta por uma avenida em cima para entrar na rodovia e ir no bairro, e quando eu cheguei no trevo, olha que coisa impressionante, eu cheguei no trevo, que eu entrei na rodovia, do lado esquerdo havia umas pessoas que moravam embaixo daqueles barracos de lona, muito pobre, e eu com 15 minutos para começar o culto, e o Espírito de Deus falou assim para mim: pare o carro e vá naquele barraco. Estava só eu no carro. Eu parei o carro, já estava escuro, frio, e eu atravessei correndo a rodovia e entrei naquele barraco. Cheguei lá na porta, era um barraco de lona preta, me chamaram, tudo escuro, uma penumbra, uma escuridão, aquela vela, o povo muito pobrezinho, e ali estava um homem velho na cama, doente, e eu cheguei e disse: vocês precisam de algo? Eles disseram: meu pai está doente. E eu entrei, cheguei ali, era tudo junto, era um barraquinho que dava como daqui ali, a cama ali, tudo amontoado, aquelas pessoas muito pobres. E eu entrei ali, cheguei perto daquela cama e perguntei o nome dele e falei de Jesus para ele. E ele entregou a vida para Jesus. Eu orei por ele, a glória de Deus entrou. Entrei no meu carro, cheguei para começar o culto 5 minutos atrasados. Soube no outro dia que 10 minutos depois que eu saí do barraco, o homem morreu. Foi salvo. Foi salvo. Teve tempo. Ele teve tempo. Sabe o que eu nunca vou entender? Eu fico impressionado. Eu falei a semana passada aquele homem que eu pensava que ele era batizado da igreja. Ele frequentou a igreja 40 anos ouvindo o evangelho, e o Espírito de Deus falou no meu coração: aqui ó, chamei ele veio de lá, parou aqui. Se o senhor mudar de vida, o senhor fizer uma aliança com Deus, o Espírito Santo está me falando que vai lhe acrescentar mais 10 anos de vida. Orei. 3 dias depois, encontraram ele morto no banheiro, deu um infarto. Falei com a filha dele. A filha dele disse: pastor, que pena. O meu pai frequentou a igreja há 40 anos e não entregou a vida para Jesus, não se batizou nas águas. Não. Eu disse: como? Não, meu pai não era batizado, pastor. Meu pai nunca quis viver uma nova vida. Meu pai ia na igreja para ver se encontrava uma mulher. Ele ia atrás de mulheres, mas ele nunca quis Jesus, e morreu desta maneira. Eu nunca vou entender que uma pessoa que tem a oportunidade de passar a eternidade com Deus, rejeite Jesus e diga: eu não estou pronto. Não, eu não estou pronto, eu não quero porque eu não estou pronto. Eu não vou servir a Deus porque eu não estou pronto. Eu não vou me batizar porque claro, você nunca vai estar pronto. Nem eu estaria pronto, ninguém está pronto. Jesus não pede para você estar pronto, Ele pede para você crer, e Ele perdoa os teus pecados, você nasce de novo e começa a viver uma nova vida. É assim que funciona. Você nasce de novo.
e vive uma nova vida. O passado fica para trás. Por isso que a Bíblia diz o quê? Deixe o homem maligno, o ímpio, o seu mau caminho, e o homem maligno se converta ao Senhor. Volte-se para o nosso Deus. Vamos ler o versículo? Olha o versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho mau, o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele de bom grado dá o seu perdão. Eu nunca vou entender isto. Quando a pessoa diz eu não estou pronto, é como se a pessoa dissesse não, eu não quero que Deus se meta na minha vida. Eu quero continuar ainda do jeito que eu estou, pecando, errando. Eu tenho meus erros, eu tenho meus vícios, eu tenho minhas falhas. Eu não quero abandonar isso, eu não quero mudar. E Deus respeita, não pense que Deus não respeita. Deus sempre vai respeitar a tua decisão. Deus sempre vai respeitar. A única dificuldade é o dia que comparecer diante de Deus, que aí não tem para onde fugir, não tem para onde se agarrar, não tem para onde ir. Tem até aquela parábola das bodas, né? Onde de repente alguém estava lá e não tinha veste nupcial. Jesus falou que o dono da casa perguntou isso: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? Sabe o que ele respondeu? Quem sabe? Ele não respondeu nada lá, ele teve que ficar mudo. Dá para colocar aqui esse versículo? É as bodas, que o pai preparou o casamento para o filho, e tinha alguém entrou lá e não tinha as vestes apropriadas para... E ele perguntou: amigo, como você conseguiu entrar aqui não tendo as vestes nupciais? Foi uma pergunta que o dono da casa fez, que o rei fez, porque era o casamento do filho dele. Olha, vamos ver se o pessoal encontra aqui. Está em Mateus, também tem no outro evangelho, e quando ele diz lá, saiam pelos caminhos, aí, e ele lhe perguntou: amigo, olha, Mateus 22:12, isso é para os conferir na tua Bíblia, ó. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? Ó a resposta: o homem emudeceu. O grande problema é que um dia diante de Deus você vai ter que ficar mudo, você não vai poder falar nada. Quem vai dar a sentença é Ele. Ele vai te colocar à direita ou à esquerda. Olha o que diz aí na sequência, o que o rei falou. Ele emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque ele perdeu o tempo de se preparar para as bodas, se preparar para o casamento do filho do rei. Sabe o que essa parábola fala? Que o filho do rei é Jesus e a noiva somos nós, a igreja. Um dia vai haver esse encontro e vai haver a festa, as bodas do Cordeiro, vai haver o casamento. É interessante isso. Por isso que a Bíblia está falando que há um tempo que você deve aproveitar. Você não deve, jamais você deverá perder essa oportunidade, esse tempo que é tão precioso e tão importante. Aí você diz: pastor, mas quando é o tempo? Deixa eu mostrar para você em 2 Coríntios 6, versículo 2. 2 Coríntios 6, 2, olha. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora, esse é o tempo que nós estamos vendo. O tempo favorável é agora. Esse é o tempo que a igreja precisa
fazer a diferença, que você precisa se fortalecer, se revestir. Gente, eu poderia falar tantas coisas para vocês aqui, que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Quando você busca a Deus para a tua caminhada, é como você calçar um calçado poderoso, a sandália do Evangelho da Paz. É como você se revestir com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. É você estar armado para caminhar seguro e vencer todos os dias, vencer e a chegar ao objetivo. Com Deus acontece assim. Com Deus acontece desta maneira. Conta-se uma história, deixa eu encerrar aqui, que um camarada, um homem era ateu. Ele vivia zombando da Bíblia, zombando de Deus, zombando de quem servia a Deus. Ele zombava de todo mundo. E na hora da morte, ele quis zombar mais de Deus. Ele estava mal, disse: traga um papel aqui, eu quero assinar um documento. Trouxeram um papel para ele, ele fez uma rápida declaração: eu declaro, fulano de tal, que todos os meus bens eu deixo de herança para o diabo. E assinou. E nomeou as pessoas lá que deveriam dar tudo para o diabo, que ele queria zombar de Deus. Então esse grupo de pessoas se reuniu: poxa, nós temos que atender agora o pedido do morto, como é que vamos atender o pedido desse defunto? Vamos respeitar o pedido, era o último desejo dele, tem que deixar a casa dele para o diabo, o carro para o diabo, terra para o diabo. Como é que nós vamos fazer? E não sabiam como fazer. De repente alguém disse: eu sei, vamos deixar que a erosão destrua a terra dele. Vamos deixar que o tempo destrua a casa, que entre goteira, que molhe tudo, que o teto venha abaixo. Vamos deixar que a mata, o capim, feche os caminhos, que seja morada de cobra, de rato, de lagarto, de lagartixa e de insetos. Aí alguém teve uma brilhante ideia: está certo, porque se alguém quer deixar algo para o diabo, o segredo é não fazer nada. Fica para o diabo, não faça nada. Deus disse: busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Se você quer que o teu coração e a tua vida e tudo de você seja para Deus, haja. Se você não quiser, não faça nada. Não faça nada. Esse é o tempo de se buscar a Deus. Eu quero concluir essa reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque quando eu refletia sobre isso, eu pensei na palavra oportunidade. Oportunidade é uma onda que passa, ela tem vida própria e muitas vezes ela não volta nunca mais. Eu lembrei daquele etíope, o eunuco, que eu não sei quantos de vocês conhecem a história, está em Atos. Ele veio da África, da Etiópia para Jerusalém adorar a Deus, porque ele era religioso, né? Judeu. E ele fazia isso uma vez por ano, mas ele já era um homem velho. E ele veio para Jerusalém, fez a parte dele como religioso, seguiu os rituais, mas ele era um homem devoto. E ele está voltando para a Etiópia na sua carruagem, passando por um lugar deserto. E olha lá, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco. Aí falando de Filipe, que Deus disse: se ajunta-te a esta carruagem. Deus falou para dar uma oportunidade para esse tipo ser salvo.
E ele se levantou e partiu, Filipe obedecendo, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. Olha aqui, dá um time aqui. Ele convida Filipe para subir na carruagem e sentar-se a seu lado. Esse etíope nunca tinha ouvido falar de Jesus. Por quê? Porque poucos dias antes Jesus havia ressuscitado, sido morto na cruz, ressuscitado, apareceu aos discípulos por 40 dias, voltou para o Pai e mandou a igreja pregar o evangelho por todo o mundo. Então ele diz: como é que eu posso entender se ninguém me explicar? Porque o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. E o etíope está lendo algo que fala de Jesus. Segue o próximo versículo. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Foi o que Jesus fez, não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Olha aqui para mim. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 15. Olha o que está escrito. E disse-lhe, Jesus falando, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Filipe agora tem essa missão aí, ó. Jesus disse: pregue o evangelho para todas as pessoas. Quem crer e for batizado. O que é o evangelho, irmãos? O evangelho coloca Romanos 1,16. Eu estou ensinando você. Romanos 1,16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação. As pessoas precisam ser salvas. Elas têm dentro de si a eternidade. Ou você vai passar com Deus ou sem Deus. O Felipe fala para o eunuco. Ele fala de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus não abriu a boca, Ele nos substituiu na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou o preço. Então Ele é o único caminho, Ele é o único nome, Ele é o Salvador. Então o etíope diz: mas o que eu devo fazer? Se você crer, você deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para o perdão dos teus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 32, coloque aqui. Atos capítulo 2, versículo 10. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato.
exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Próximo. Portanto, todo Israel fique sabendo certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ponto aqui, dá um time. Os que mataram Jesus tiveram a oportunidade de ser salvos, irmãos. Quem matou Jesus na cruz, ouviu a notícia de Pedro: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora olha o próximo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmã. Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos os que estão longe nas gerações futuras e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Olhe para mim, o eunuco disse: lá tem água. Coloca o versículo: lá tem água. Eu estou vendo água. Lá tem a água. O que impede que eu seja batizado? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizados? Disse Felipe: você pode, se você crer de todo o teu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí, olha, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Eu tenho que parar, mas eu posso. É o Daniel, né? Ferdi, é o Daniel. O Daniel, se eu perguntar: Daniel, você crê em Jesus? Apresenta o Daniel aí, Ferdi. Coloca, fica de pé. Esse é o Daniel. Estou vendo que tu não está conseguindo, não. Esse é o Daniel. Tem pessoas que dizem: não, mas eu, quando era pequenininho, já me batizei. Mas a pergunta é: você crê ou não crê? Quem crer e for batizado será salvo. A criança pequena tem que ser apresentada no altar para Deus. Agora, batismo é batismo de arrependimento. O batismo é para uma nova vida. Por isso que Jesus foi batizado com 30 anos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí o Filipe disse para o etíope: você pode se batizar se você crer. Eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Obrigado, Ferte. Eu quis usar essa ilustração. E aí diz: ambos desceram a água. Ambos. Quer dizer, o batismo não é uma aguinha na testa, não é um salzinho na testa. Tem que entrar na água. Por quê? Porque batismo representa a morte do velho homem, da velha mulher e a passagem para uma nova vida, como Romanos 6,4. Romanos 6,4 é isso que ensina. Uma nova vida. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vamos viver uma vida nova. E uma coisa que me impressiona aqui, é que Felipe diz que eles prosseguiram na estrada. Feliz daquele que tem um líder na caminhada.
Feliz daquele que vai na jornada com um líder para dar resposta, para dar conselho, para orientar, para ajudar, para falar de Jesus, para tirar dúvidas. Feliz da pessoa que tem um Felipe, que tem um líder que faz uma célula toda semana, que manda uma mensagem, que atende um telefonema, que faz uma visita e que aconselha e ajuda a pessoa para que ela não perca a oportunidade e um dia vá morar no céu. O eunuco, concluindo, irmãos, o etíope nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha uma religião. Ele voltava para o seu país. Eram meses de viagem, numa carruagem, era diferente de agora. Talvez ele nunca mais voltasse a Jerusalém. Ele só teve um momento e não desperdiçou. É hoje, é agora, porque eu não sei se terei outra oportunidade. Muitas pessoas estão dizendo assim: olha, chega, eu quero a verdade para a minha vida, eu quero minha vida abençoada, eu quero minha família abençoada, eu quero ir morar no céu e eu vou servir a Deus, eu vou me batizar. Tem muita, hoje perguntei, e a irmã diz: não, pastor, as pessoas estão vindo e estão dando nome. Então, se você está aqui, e você nunca foi confrontado com esse momento, como hoje você está sendo, e você tem os pés no chão, você tem consciência, você sabe o que você quer, e você decidiu servir a Deus, você não, eu quero esse pastor, que seja o meu pastor, a pastora, minha pastora, eu quero esta igreja, eu quero caminhar com o pessoal da célula, eu quero respeitar o meu líder de célula, a minha líder que tem dedicado a vida dela para me abençoar. Eu quero ir morar no céu, eu quero minha família abençoada. Eu vou me batizar o dia 21. Vai ser um prazer ter você, porque eu vou estar lá na chácara, vai ser um momento lindo, único, que vai marcar a tua vida para sempre. No final vai ter alguém ali no bookstore, você pode dar o teu nome. Hoje é dia de salvação. Se coloque de pé, porque a oportunidade, o tempo oportuno é agora. Nós não sabemos o que nos espera amanhã na jornada, mas de uma coisa nós sabemos, que se você estiver com Deus, você não vai errar o caminho, não vai fracassar. Deus vai te abençoar.